Olá, minha galera irada do meu coração, tudo bem com você? Eu sou o professor Marcelo, seu professor do canal Geografia Irada, e vamos aí ao nosso super aulão para a UDESC 2018-1, ajudar você a prestar essa prova e com certeza vai conquistar a sua vaga no ensino superior. Aproveita para convidar você para se inscrever no nosso canal e curtir todas as dicas, paródias aí, né, aulões e atualidades também muito presente para concursos, provas Enem, vestibulares, prova da ESA. Rapaz, nós estamos aí fazendo coisa de louco aí para ajudar você a conquistar a sua vaga. Aluno irado, como você sabe, em nossos aulões a gente acaba mapeando as provas anteriores, que é muito importante, né? Você fazer as provas anteriores para poder ver como é que é o estilo da questão, como é que são formuladas as questões para estar bem preparado no dia da prova. A gente pegou os top 10, os 10 conteúdos que mais aparecem na prova da UDESC. A gente vai largar aqui para você os top 10 e vai comentar sobre alguns aí bem presentes na prova da UDESC. A gente mapeou aí os últimos 10 anos, totalizando 20 vestibulares praticamente aí para vocês. Pegamos ali a prova de inverno e de verão, mapeamos ela e extraímos e chegamos a essa constatação. Primeiro, qual é o conteúdo top da galáxia, Marcelo? Geopolítica. Geopolítica é o que mais aparece na UDESC. O número é muito expressivo, é muito diferente, né? Bem na frente dos demais conteúdos. São 34 questões, meu aluno irado, é um número bem expressivo e principalmente a parte que envolve a América. Já caiu África, já caiu Ásia, Europa também aparece bastante, Oceania e até Antártida já acabou aparecendo aí nos últimos 10 anos. Mas o que envolve a América é o que chama mais atenção para a sua prova da UDESC. Fique atento aí que é bem presente na prova sim. Um outro tema muito importante, em segundo lugar, com 17 questões, também um número bem considerável, né, totalizando 20 provas, é a questão da geologia. Geologia aparece bastante, principalmente relevo brasileiro e a questão que envolve terremoto e geologia básica. Um número aí, né, considerável. Um outro tema aí presente para você, como você pode ver aqui, né, dentre esses temas que a gente largou aqui para você, Geografia de Santa Catarina. E a gente pegou, claro, tu sabe que a prova da UDESC teve uma alteração, desde o número de questões que envolviam geografia, né, agora reduziu, são 11 questões aí apenas, mas você sabe que durante um período Santa Catarina era separado da prova, era, né, como se fosse uma disciplina envolvendo História, Geografia e Literatura de Santa Catarina, o que não tem mais. Aí então todo ano cai Geografia de Santa Catarina. Não temos na prova mais aquelas específicas, mas temos sim presente na prova Geografia de Santa Catarina. Todo ano vai cair com certeza. Beleza, aluno irado? Outros temas importantes para você cercar: demografia, hidrografia também aparece bastante, geografia econômica com ênfase em blocos econômicos. E quando eu falei demografia, tá? Índice de desenvolvimento humano, a questão do envelhecimento da população, também as teorias do crescimento populacional. Então, esses temas aqui, a gente largou para você esses temas que aparecem. E agora a gente vai começar realmente a gravar. Chega de falar, Marcelo, vamos começar a gravar as dicas para 2018-1. Vamos lá para detonar. Então, galera, vamos começar aí nosso aulão 2018-1 para ajudar você a conquistar a sua vaga. Um tema aí que me chama a atenção na prova da UDESC, cartografia, apareceu aí, né, mais ou menos de 10 a 11 questões na prova, né, julgando ali aquela questão de anamorfose que apareceu. Nós vamos falar para você, né, então 11 questões, dessas 11, 5 de fuso horário, beleza? É um número expressivo. E eu acho que pode aparecer na prova, né, porque eu estou girando isso, Marcelo, porque geralmente aparece fuso horário em anos próximos a competições internacionais importantes. Então nós estamos aí saindo as eliminatórias, passando aí, né, para uma Copa do Mundo aí no ano que vem, então 2018 pode aparecer na prova. E também toda a polêmica que envolve tirar ou não o horário de verão, né, que virou tema aí, né, repercutindo no Brasil inteiro, né, até o Temer, nosso presidente aí, questionando, né, se deveria ou não, conversando ali, jogando no ar essa possibilidade. Então o fuso horário, eu aposto um tema bem relevante para a sua prova. Então tu lembra que o fuso horário é cada uma das 24 horas do planisfério. E esse fuso horário, ele é baseado pelos meridianos, pelo movimento de rotação da Terra, que dá como consequência principal os dias e as noites. Beleza? Então tu sabe que essa volta completa é 360 graus.
e faz isso em 24 horas. Então eu faço a relação 360 com 24, divido, vai dar o número 15. Então é por isso que cada fuso horário é de 15 em 15 graus. E esse movimento de rotação, ele é de oeste para leste. Então o Sol sempre vai iluminar primeiro o lado leste. É por isso que quando você quer um ponto à sua direita, as horas são adiantadas. E quando você quer um ponto à sua esquerda, as horas são atrasadas. Muito bem, meu aluno irado. Para a prova aí da UDESC, a gente vai trabalhar com essa questão de competição, né? Importante. A Copa do Mundo vai ter lá a abertura, vai aparecer tal hora, né, em tal local. Que hora vai aparecer no Brasil? Pode aparecer isso. Ou então algo envolvendo ali o horário de verão. São as duas questões que pode aparecer na prova envolvendo o fuso horário. Então tu lembra, para calcular fuso horário, você traça uma reguinha bonitinha, coloca lá o meridiano principal, que é Londres. Foi feita uma convenção no século XIX e como a Inglaterra era grande potência, ficou determinado lá o 0 grau em Londres, bonitão lá. Então todos os locais do mundo são referenciados e baseados nesse meridiano principal. Por exemplo, o pessoal de Santa Catarina, 45 oeste. Então 45 é quantas horas diferentes de Londres? Cada 15 graus é 1 hora. Então 15, 30, 45. 3 horas. Oeste é para a esquerda, então é menos 3 horas. Deu para entender a jogada? Então qualquer local. Como assim, Marcelo? Vou dar um exemplo para você. O local 90 graus leste. Qual é a diferença desse local para Londres? Então tu conta, né? Faz 15 e 15. 15, 30, 45... 60, 75, 90, 6 horas diferentes. O para leste é para a direita é mais. Então 6 horas a mais de Londres. Então o local você traça a reguinha, bota o meridiano principal e coloca as referências que está no problema. Então se falar, né, que o pessoal de Santa Catarina, localizado a 45 graus oeste, vai ver a abertura da Copa às 7 horas da manhã, que hora o pessoal em tal local virá, né, a abertura, sabendo o horário de Santa Catarina, de Florianópolis, da onde for. Você vai referenciar sempre da onde você tem o horário. Bota Londres, acha o ponto que tem o horário e daí acha o ponto que eles estão pedindo. Marcelo, se falar tempo de voo, o cara pegou um avião, você soma o tempo de voo, porque o tempo não para. 3 horas de voo, mais 3 horas. Beleza, aluno irado? Tá aí o horário de verão. O horário de verão ele é utilizado em várias partes do mundo, não é só utilizado no Brasil e não é utilizado em todo o Brasil. A região norte e nordeste não utilizam horário de verão. Então o horário de verão é utilizado no centro-oeste, no sudeste e no sul, onde adianta-se 1 hora, com o objetivo de economizar energia. Essa aí, né, é o real motivo para ter o horário de verão. Todo o Brasil já adotou, né, hoje em dia apenas a região sul, sudeste e centro-oeste adotam. Então, se aparecer na prova algo que envolva fuso horário, é muito fácil. Se você estiver na região sul e pedir da região norte ou nordeste, no final do problema você tira 1 hora, porque o nosso horário foi adiantado 1 hora. E o contrário, se você estiver lá e quiser saber o horário daqui, lembra que nós adiantamos 1 hora. Então no final do problema você adianta 1 hora. É muito tranquilo. Se você quiser se aprofundar, nós temos aí 2 aulas, não é nenhuma, 2 aulas em nosso canal Geografia Irada que fala de fuso horário, com exercícios lá para você praticar. É praticando que você vai conseguir acertar. Mas é bem tranquilo, né? Então, segue isso aí, dá uma aprofundada se quiser. Se tiver dominado o fuso horário, tranquilo. Se você quiser dar uma revisada, assista nossas 2 aulas aí e chegue firme e forte para a prova. Bom, a nossa segunda dica aí para a prova da UDESC, que eu aposto aí que possa aparecer, geopolítica. Por que, Marcelo? Porque geopolítica aparece bastante. E o que tu aposta em geopolítica? Eu aposto 3 temas, eu vou cercar 3 temas de geopolítica da UDESC e vou explicar o porquê. Primeiro, América, porque a América aparece bastante na prova, tá? Então a gente vai cercar na América ali para você alguns aspectos importantes. Primeiro, a Venezuela, que ela é muito importante esse ano para os vestibulares. Toda a tensão, né, política, a crise econômica, os embargos comerciais, o afastamento da Venezuela do Mercosul, o grande número de imigrantes vindo para o Brasil, atravessando as fronteiras ali da região norte, lembrando que ela tem, né, uma grande fronteira com o Brasil. Beleza? Lembra que a Venezuela é o país que mais tem petróleo do mundo
mundo e após a redução do preço do barril do petróleo no mercado mundial, abalou muito a economia e o governo assim venezuelano. Todos os embargos feitos pela oposição com a política e a economia do país gerou uma grande instabilidade econômica e política, um grande número de desemprego. O presidente Nicolás Maduro, que assumiu, sucedeu aí o Hugo Chávez com a sua movimento mais voltado para a esquerda, o socialismo, a sua República Bolivariana, ele vai lá acabar tentando fazer algumas reformas para se manter no poder. A crise econômica é muito grave, a Venezuela passa por uma grande inflação e essa instabilidade gerou o afastamento dela do Mercosul. Ela está afastada. Todo o seu ingresso no Mercosul, você lembra também que já foi bem turbulento, porque o Paraguai era o grande opositor à entrada da Venezuela, alegando que ela tinha uma instabilidade política muito grande e a Venezuela não estava sendo aceita. Foi dado um golpe político no Paraguai, o impeachment do presidente Fernando Lugo. Com isso, o Paraguai, que era o único país opositor à entrada da Venezuela, foi afastado e a Venezuela ficou livre para entrar no Mercosul, Mercado Comum do Sul. Tu sabe que esse bloco econômico, apesar de ter o nome Mercado Comum do Sul, ele é uma união aduaneira. A Bolívia é um país aí, que estava prestes a entrar, sendo aprovada, e faltava os países sancionar a lei e ela ter o ingresso. Porém, algumas turbulências políticas, inclusive no Brasil, todo o golpe político que teve no Brasil, a gente sabe que o governo atual é contra esse movimento de esquerda, mas a questão social é um governo mais neoliberal. Eles acabaram estacionando e parando esse processo do ingresso da Bolívia ao Mercosul, mas ela já tinha sido, sim, aprovada pelo Brasil e pelos outros países. Fique atento isso para a prova, tá? Não esqueça que a Bolívia é um país que tem muito gás natural, uma relação com o Brasil, além de gás natural, estanho, e é a maior fronteira com o Brasil, tá? A maior fronteira do Brasil é com a Bolívia, mais cerca de 15 mil quilômetros, é uma grande fronteira, tá? É o país que tem a maior fronteira com o Brasil. Beleza, continuando, lembra que a Bolívia também é um país andino, tá? Os países andinos, que vai lá desde a Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e o Chile, são países que têm sua economia muito baseada no extrativismo mineral, principalmente. Aí nós temos a América das Guianas, que é formada por Guiana Francesa, que pertence à França, é um país independente. Nós temos Suriname, que foi uma colônia holandesa, é um país independente. E a Guiana, que foi uma colônia inglesa, é um país independente. Tem sua economia também muito baseada na agropecuária e extrativismo. Depois nós temos os países platinos lá embaixo, que é o PAU, Paraguai, Argentina e Uruguai. Então os países platinos têm a sua economia baseada no que, Marcelo? A sua economia baseada na agropecuária principalmente, beleza? O Paraguai é um país que chama atenção dentro dos países platinos, é um país que vem tendo um grande crescimento econômico, tá? Um país que produz bastante grãos, muito produzido pelos brasileiros, os brasiguaios, destaque para milho, soja, cana-de-açúcar e fumo, que é desenvolvida pelos brasileiros, gerando até conflito lá com os brasiguaios, lembrando que o Paraguai é o segundo local do mundo que tem mais brasileiros morando. Tem o Brasil, aí depois é os Estados Unidos e depois é o Paraguai. O Brasil não conta, querido? Aí fica sem graça, meu querido? Aí, continuando aqui a explicação, então cerca nessa questão importante que envolve ali a questão da América. Tanto é que nós temos um forte fluxo de refugiados no Brasil, além do continente africano, da Síria, nós temos também refugiados vindo dos países vizinhos, principalmente da Bolívia e Colômbia para o Brasil. Haiti, novamente, mais uma dica, não é refugiado. O haitiano, que veio muito para o Brasil, vem na condição do visto humanitário após toda a turbulência gerada pela crise política que existia, tá meio que sendo controlada, e o terremoto de 2010. Beleza? Um outro tema que eu aposto em geografia política que pode estar na sua prova é a questão Israel e Palestina. Por que tu fala isso, Marcelo? Devido a duas datas importantes.
a criação do Estado de Israel, você tem que entender, e também a Guerra dos 6 Dias, beleza? Então vamos cercar para você essa meia história. Então como é que foi? O território primeiro, ele era do povo judeu, que eles foram expulsos pelos otomanos, pelos romanos também, e eles dispersaram para vários locais, e lá na Europa eles prosperaram bastante. Beleza? Depois esse Império Turco e esse Império Romano foram enfraquecendo, o povo árabe conquista aquela região, migra e conquista a região. Então a maior parte era dominada pelo povo árabe, né? Os palestinos, os muçulmanos, o povo árabe. O judeu estava mais espalhado. Aí depois de muito tempo, você sabe que gera todo um movimento de regresso, movimento sinoísta, a volta lá para o território. Muitos estavam prosperando na Europa, mas aí com aquele movimento do Hitler querendo a raça pura, dizendo que o judeu, o latino e os outros povos eram inferiores à perseguição, acelerou o processo, né, de migração dos judeus para o território. Tu sabe, está bem almirado, estudou isso em história, que aquela região teve uma forte influência inglesa, né? Tudo era colônia, era comandado pela Inglaterra. E esse comando pela Inglaterra, ela mantinha de certo modo a paz na região, né? Tinham pequenos conflitos. Só que com a vinda em massa dos judeus, os conflitos começam a aumentar, esses pequenos conflitos pela diferença religiosa existente. Lembra, né? Israel, os judeus e, claro, os palestinos, o povo muçulmano. Tranquilo? Aí, beleza, acabou a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra enfraquecida, né, saindo da guerra, que foi o palco da guerra lá na Europa, e ela vai, né, uma pressão também muito forte no momento da Guerra Fria, ela vai lá e joga para a ONU, ó, não tem condição aqui, os conflitos estão se intensificando, então toda a questão da Guerra Fria, os Estados Unidos, né, apoiando ali, fala, né, que propõe a divisão para criar o Estado judeu, para criar Israel. O povo árabe não aceita, fala, pô velho, pá, o território é meu aqui, é por mais de 1000 anos, que eu vou dividir meu território? E na proposta da ONU eu vou perder ainda território, menos do que eles, e ainda vou perder o controle de Jerusalém? Não senhor, meu querido, Isfir Habib Skibs, é árabe, tá? Tradução, nada disso meu irmão, tradução que eu falei agora é isso. Aí, beleza, não há um acordo e aí a intervenção dos Estados Unidos da ONU e é dividir o território, ficando a maior parte para o povo judeu. Mas o povo árabe concentra ali, né, mais na região da Cisjordânia e Jerusalém, que é o território ali sagrado de grande importância para as religiões, beleza? Isso foi em 47. Aí depois, a um irado 20 anos após, tá? 20 anos após, o povo judeu vai lá, se reúne e faz uma guerra, invade para retomar Jerusalém e ter acesso ao Muro das Lamentações, que é o templo sagrado para o povo judeu. Isso ali é importante porque o povo árabe perde alguns territórios. Perde lá na região da Síria as colinas de Golã em 67. Depois ele perde a Península do Sinai, o Egito acaba perdendo, né? A região da faixa de Gaza, Cisjordânia. Nós temos várias áreas que foram perdidas. Algumas foram devolvidas em acordo, como a Península do Sinai com o Egito, feito um acordo de paz lá e devolveram. Mas as colinas de Golã não foi devolvida porque nós temos a nascente dos rios, beleza? Isso em 67, a Guerra dos 6 Dias. Outra guerra importante foi em 73. Que é a guerra de Yom Kippur. Yom Kippur significa dia do perdão. Galera irada do meu coração, lembra disso? Yom Kippur, dia do perdão. O povo judeu para rezar lá, pedir perdão nos muros das lamentações, bota lá os bilhetinhos lá, fica rezando. O povo árabe chegou lá assim, agora nós vamos pegar os caras no dia que estiver rezando. E eles montam uma estratégia para recuperar Jerusalém e o território perdido, mas os Estados Unidos, com a ONU apoiando o povo judeu, o povo árabe perde novamente o conflito e o judeu ainda amplia mais o seu território. O povo árabe, para vingar a sua ajuda, que os Estados Unidos deu para os judeus, reduzem a produção do petróleo pela metade, que a maior parte do petróleo está com o povo árabe, e nós temos a maior crise do petróleo. O preço do petróleo sobe 400%. E é a partir dessa crise de 73 que nós temos ali algumas consequências políticas, a criação do pró-álcool no Brasil e a formação do G7, esse grupo aí dos países mais desenvolvidos do mundo, alguns falam os mais industrializados, que vão surgir nesse momento ali. Sabe quem é, Quem é, Marcelo? Da América 2, Estados Unidos e Canadá. Da Ásia, Japão, fechou 3. Aí os 4 fora da Europa, 7. Quais são, Marcelo? Aí nós temos Alemanha,
Reino Unido, França e a Itália. Esses 4 países formam o G7. Na década de 90 foi convidada a Rússia e virou G8. Essa é uma outra dica política que eu aposto que possa aparecer na sua prova. Dá uma cercada aí, pega mais história. Nós também temos aula sobre isso. Você vai dar uma olhadinha ali sobre esses temas importantes da geopolítica, beleza? Vamos continuar, é só dar aquela pinceladinha para fechar mais ou menos ali 1 hora, né? Senão ficar falando só do conteúdo, vai só o conteúdo. Marcelo, outra dica importante que eu aposto aí na sua prova, meu aluno irado, é a questão do meio ambiente, conferências ambientais, uma questão que aparece na prova. Então nós tivemos recentemente aí toda a polêmica do aumento do desmatamento no Brasil. Dentro da produção, aí batendo recordes, né, da grande produção agrária do Brasil, no mundo de agrotóxico, e aí o desmatamento vem aumentando. Então a gente aposta alguma coisa envolvendo as conferências ambientais. Nós temos várias conferências ambientais e a partir da década de 70 que elas começam a ganhar força aí na política mundial. Em 72, Estocolmo, a primeira grande conferência, Estocolmo 72. Essa grande conferência não teve ali um resultado muito positivo, que ela, né, ganhou repercussão pela briga de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, que assim eram trabalhados na época, aonde os desenvolvidos falavam que devia controlar, né, o processo de industrialização para controlar a poluição, exigindo assim que os países subdesenvolvidos não se industrializassem. Os países subdesenvolvidos falaram: opa, para com isso, vou ficar só fornecendo matéria-prima. Então essa reunião não teve ali grandes decisões em prol do meio ambiente. Próximo a isso, a grande conferência que vai ganhar fama vai ser só na década de 90, em 92, a Eco 92 ou a Rio 92. E ela foi muito importante, meu aluno irado, foi tão importante que a partir dela as grandes conferências sempre recebem o nome Rio. Rio mais 10 e Rio mais 20. Ela pode ser em qualquer lugar do mundo, pode ser lá na Chechênia, o nome Rio mais 30. Ah, vai ser agora lá no Peru, Rio mais 40. Sempre a cada 10 anos, beleza? Não é que é no Rio que o nome tem que ser Rio. Porque a Rio 92 ela foi muito importante, teve vários acordos e o principal acordo ali dela, nós temos a criação, além do protocolo, né, de Kyoto, que foi decidido criar na Rio 92, nós temos também a questão da Agenda 21. A Agenda 21 foram, né, vários, inúmeros itens para que o país suporte o século XXI. Então, redução de poluentes, né, eliminação de vários gases, proteção ambiental, criação de reservas, tudo isso ali, e, né, diminuir a pesca predatória, inúmeros itens foram definidos. E ela ganhou grande repercussão, beleza? E depois nós temos a Rio mais 10, que foi em Johannesburgo, na África do Sul, em 2002, e em 2012 no Brasil, a Rio, né, que foi no Rio de Janeiro, a Rio mais 20, mas podia ser em qualquer lugar, parte do mundo, que ia ser Rio também. Então agora teremos lá em 2022 a Rio mais 30, né, vai acontecer. Nesse meio tempo nós temos as conferências das partes, as famosas COP. Então COP 1, COP 2, COP 3, né, e nós temos várias COPs aí, recentemente aí o acordo lá de Paris, né, que para substituir o protocolo de Kyoto, que foi considerado um protocolo que não deu muito certo, porque as grandes nações poluentes acabaram não ratificando esse acordo, que era a redução dos gases, né, que acelera, que aumenta o processo de efeito estufa, principalmente o CFC, com gases, né, com um índice mais ou menos de 5% como da década de 90. Os Estados Unidos, né, um dos maiores poluidores, junto com a China, acabou não aceitando, não ratificando. Recentemente o Trump, fica atento a isso, Marcelo, repita, Trump, inglês jamaicano, né? O Trump, ele vai lá e fala que isso é tudo uma bobagem e ele acaba, né, saindo. O Obama tinha ratificado, assinado que ia cumprir, né, o acordo lá, o Tratado de Paris, e ele falou que não, que está fora, que não vai assumir essa responsabilidade, que isso vai prejudicar a economia do país dele. Então fique atento a essa questão dos acordos ambientais, também temos aulas sobre isso, beleza? Outra dica, Marcelo, outra dica importante para a sua prova, demografia. De novo, Marcelo, de novo, envelhecimento da população. Mas eu aposto algo entre diferença entre conceitos. Diferença entre populoso, povoado, natalidade, fecundidade, crescimento vegetativo, crescimento populacional, IDH,
índice Gini. É assim que a gente vai cercar e as teorias do crescimento populacional. Então a gente sabe, né, que a pirâmide etária, que é um gráfico que representa a população de um determinado local, ela vem modificando. A pirâmide etária do Brasil ela era assim, agora ela vem reduzindo, né? Você que acompanha o nosso Instagram, a gente bota sempre, né, 2, 3 dicas por semana. E nessa semana a gente focou nisso, na questão da pirâmide etária, do índice Gini, várias dicas aí envolvendo essa questão, não só para o DESC, para outras provas também. Mas tu vê que a pirâmide etária brasileira ela vem modificando, ela era assim e agora ela está já mais assim, porque aumentou a expectativa e reduziu a natalidade. Isso é comum acontecer quando o país vai se desenvolvendo, beleza? Um país pobre ele é assim e o país rico ele é assim. Tranquilo? Tá, então fique atento que a gente vai explicar para vocês. País populoso é um país com uma grande população absoluta. O Brasil, por exemplo. Um país povoado é um país com uma grande população relativa. Por exemplo, o Japão. A gente faz isso através da densidade demográfica, que é a diferença, né, do número de habitantes pela área. E também a gente tem que diferenciar crescimento populacional de crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é a diferença da taxa de natalidade e de mortalidade. Número de nascimentos vezes 1000, dividido pela população, chego à natalidade, faça igual a mortalidade, diminuo um pelo outro, tenho CV. O crescimento populacional, ele é baseado no CV e mais no saldo migratório. Então, se está nascendo mais gente do que morrendo e está entrando mais gente, né? A imigração é maior que a imigração, eu tenho crescimento populacional. E por último, a natalidade e a fecundidade. Então, o índice, né, de fecundidade é o número médio de filhos que a mulher tem no período que envolve ali, de 14 a 59 anos, beleza? E temos a taxa de natalidade, que é o número de pessoas realmente que nasceram. Mortalidade infantil é o número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade, beleza? Tranquilão? Tá, e a expectativa de vida vem aumentando, não esqueça disso, está relacionado a vários fatores. A melhoria, né, na saúde, melhoria no saneamento básico. Nós temos também a questão que envolve a alimentar, buscando, né, novos meios de alimentação, cuidado com a saúde, né, vem aumentando aí a questão da expectativa de vida. Não esqueça que a natalidade está diminuindo por vários fatores. Mais métodos anticonceptivos, mulher no mercado de trabalho aumentando cada vez mais, a questão também do avanço da educação, que é comprovado que quanto mais instruído a pessoa, a família, o casal, né, menos filhos se tem. Beleza? Então nós vamos fechar essa parte e as teorias do crescimento populacional. Nós temos uma aula, você se quiser aprofundar, mas vamos cercar aqui para você um resumão. Então nós temos a malthusiana, a neomalthusiana e a reformista, as 3 mais famosas. Malthusiana, criada por Malthus, falava que a população cresce em PG e o alimento em PA. Então, essa diferença entre os dois, como você pode ver no gráfico, né, seria gerando problemas como fome, miséria. Então, o problema da fome era que tinha muita gente nascendo, deveríamos controlar. Para a prova cerca, Malthus, como era muito religioso, ele não defendia os métodos anticonceptivos. Isso é a neomalthusiana. Malthusiana, ela está ultrapassada, porque o problema não é a produção de alimentos, e sim a distribuição. Já a teoria neomalthusiana, ela recebe esse nome porque ela chega à mesma conclusão, basicamente, de Malthus, que deve haver o controle da natalidade. Porém, não foi criada por Malthus. Ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial, quando há um grande boom demográfico. Então ela fala o que, Marcelo? Ela fala ali para você, almirado, que deve ter o controle de natalidade para poder chegar ao desenvolvimento econômico. Então, por exemplo, a China está entre as maiores economias do mundo, mas não é um país desenvolvido, porque arrumar comida, saúde, tudo para a população é muito difícil, beleza? É muita gente, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Essa teoria ainda é aceita. Mas, em contrapartida, os países, né, mais pobres em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, eles criam a teoria reformista ou marxista, que fala que o crescimento, o controle está relacionado, ele é espontâneo. À medida que as pessoas vão desenvolvendo, ela vai reduzindo, né, as famílias vai reduzindo a natalidade. Quanto mais pobre o país, mais numerosa ali, né, é a família. Isso também é debatido nessa teoria, beleza? Então cerca isso aí para a sua provita e vê as nossas aulas de demografia, né, tudo isso aí. Para fechar, IDH e índice Gini. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, criado pela ONU na década de 90, é recente, tá? Então ele é baseado em 3 grandes indicadores: educação,
PIB e expectativa de vida. Ele vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é o IDH. O IDH do Brasil ele é médio, da China ele é médio, Noruega, Finlândia, Japão, dentre os países figuram entre os melhores IDHs. No Brasil, o destaque de IDH é Brasília, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, figuram aí entre os principais IDHs do Brasil. Também tem o IDHM, que quando fala isso é dos municípios. Os municípios litorâneos de Santa Catarina possuem o IDHM mais elevado. Beleza? Tranquilão? Aí continuando, Marcelo, o que mais então? E o índice Gini? O índice Gini, criado pelo italiano, a gente botou aí para você uma dica recente no Instagram. O índice Gini, ele é o que, Marcelovski? Ele é um índice de distribuição de renda, tá? De desigualdade. Quanto mais próximo a 1, maior é a desigualdade. De 0 até 1. Quanto mais baixo, menor é a desigualdade. Então, Noruega, Dinamarca, possui um índice lá, Gini de 0,2, perdão, né? E já o Brasil possui um índice Gini de 0,5.15. Foi o melhor da história ali registrado em 2015. Então vamos agora à geografia de Santa Catarina para você. A gente vai cercar para você em clima e vegetação. A gente aposta nisso, tá? Então a questão de clima, não esqueça, o clima de Santa Catarina é totalmente subtropical. Subtropical úmido com chuvas bem distribuídas. Ele é um clima mesotérmico, quente no verão e frio no inverno. Segundo o Köppen, nós temos a nossa classificação climática nas letras CFA e CFB. C significa mesotérmico, F úmido. O A ele significa para verões quentes. Até 600 metros de altitude nós temos CFA em Santa Catarina. Nas áreas mais elevadas, acima de 600 metros, nós temos CFB, que é mesotérmico úmido com verão brando, verão ameno. Porque tu sabe, quanto mais alto, mais frio. Nessas áreas é comum gear no inverno. Não esqueça, se falar que neve é comum, a neve não é comum acontecer em Santa Catarina. Porque para ter neve, tu tá relacionando e sabe que não basta ser frio, tem que ter a umidade. E as regiões mais frias, que ficam no Planalto, ali meridional catarinense, São Joaquim, Urubici, Urupema, tem que chegar a umidade lá primeiro, dá um dia bem quente, bem úmido, e a temperatura cair bruscamente para formar os cristais de gelo, assim flocularem, dando origem à neve. Beleza? Nós temos aí a forte ação da massa polar, com isso uma grande incidência de chuvas frontais, que sabe que é o choque da massa de ar. 3 massas de ar atuam com mais força, que é a tropical atlântica, a tropical continental e a polar atlântica. Beleza? Unirado formando as grandes frentes aí, né? Que nós temos aí esse ano um recorde de várias frentes frias aconteceram. Lembra que frente é o choque das massas de ar. Então, quando duas massas frias chocam, frente fria. Quando duas massas quentes, frente quente. E uma fria e uma quente, frente fria também. Só vai ser frente quente quando duas massas de ar quentes se chocarem. Beleza? Tranquilo? Dominado? Beleza. Então não esqueça disso para a sua prova. Marcelo, depois tu vai cantar, depois no final da aula eu vou finalizar a nossa dica com uma música sobre o clima de Santa Catarina. Lembra do El Niño Laninha? O El Niño ele é o aquecimento pacífico, traz muita chuva para o clima de Santa Catarina subtropical. A Laninha ela traz estiagem, perdas na agricultura. São anomalias cíclicas, né? Nós temos 2 anos de El Niño, 2 anos de Laninha praticamente aí. Isso está tudo associado à temperatura da superfície do mar, que a gente chama de TSM. Beleza? Tranquilo? Tá, Marcelo, depois dessa dica aí que envolve aí a parte de clima de Santa Catarina. Vegetação, larga o mapa. Vegetação catarinense, vamos falar da mata original, o principal, araucária. Mas tu sabe que a araucária é a vegetação aí mais desmatada do Brasil, de 3 a 5% apenas. Como é que a araucária é? Ombrófila mista. Ombrófila é úmida, mista que possui angiosperma e gimnosperma. Não esqueça que essa vegetação ela é perene, ela fica verde o ano inteiro. Ela tem uma pequena variação, mas não dá para falar que ela é homogênea. Ela é heterogênea com uma pequena variação. Em destaque para o pinheiro do Paraná, que o seu nome é angusticifoliado, beleza? Então nós temos aquela vegetação que é chamada angusticifoliada, que é a vegetação do pinheiro do Paraná, que a gente chama de araucária. Mas nós temos erva mate, imbuia, que é a árvore símbolo de Santa Catarina. Nós temos outras árvores ali típicas que foram muito devastadas na construção da ferrovia e toda aquela colonização do meio oeste catarinense com as grandes madeireiras, beleza? Não esqueça disso. Além da araucária, nós temos a Mata Atlântica, que hoje é a vegetação que mais tem
né, do que sobrou em Santa Catarina, muito associado, muito preservado pela questão dos parques. Para ter uma ideia, né, que eu falo muito, 17% da mata original, tá? Mas comparado com a araucária, é um número aí mais considerável. Então nós temos Mata Atlântica, que é uma vegetação ombrófila densa, ombrófila úmida, densa, mata fechada. Então nós temos heterogênea, perenófila, todas as características dessa vegetação. É uma floresta tropical. Não esqueça também que lá nas margens do Rio Uruguai, a vegetação é a floresta subtropical. Característica principal, ela é decídua, decídua que as folhas caem no inverno, muito devastada. Nós temos ainda a região de Campos, na área de Planalto. Campos, vegetação formada, né, herbácea formada por gramíneas, muito utilizada na pecuária. E por último, a vegetação litorânea, que é formada por restingas e manguezais. Isso pode estar presente na prova, aí, as grandes ressacas aí acontecendo, muito associado a vários fatores, as frentes frias, a direção dos ventos, né, que acabaram gerando ali, né, várias ressacas, dando vários problemas nas praias aí no litoral catarinense e brasileiro, mas muito presente no litoral catarinense. Lembra que as restingas ajudam essa vegetação da praia, ajudam a preservar, né, a manter a área da praia. Então esse desmatamento, a ocupação, claro que acabam prejudicando todo esse processo. Não esqueça que, além da restinga, há manguezais. Manguezais é uma vegetação halófila que vive, né, em ambientes salgados, as plantas ali, e também ela é pneumatófora, que tem as raízes aéreas, beleza? Manguezal em Santa Catarina vai até Laguna, na verdade em todo o Brasil. Ele vem lá do norte do Brasil e vai até Laguna. Pela formação das praias, as praias mais abertas, não temos ali a formação de manguezais, que são considerados berçários para várias espécies, né, marinhas, e também temos vários répteis como jacaré, papo amarelo aí presente neste bioma também muito degradado pela especulação imobiliária, beleza? Cerca isso para sua provita, beleza? Para fechar a unidade, vou mandar duas dicasinhas para você estudar aí com o seu professor. Revolução Russa já caiu na prova nos últimos anos, mas a gente tem o centenário. Pode estar na prova de História ou na prova de Geografia. Dá uma cercada como aconteceu. Todo esse período da Guerra Fria, que é uma dica também importante, né? Conflito ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética, os planos da Guerra Fria, né? A Comecon e o Pacto de Varsóvia para ajudar o bloco socialista. A Comecon, um acordo de trocas, e o Pacto de Varsóvia, um acordo de proteção bélica para os países socialistas. E do lado dos Estados Unidos nós tínhamos os planos. O Plano Marshall, uma ajuda, né, para conter a expansão do socialismo na Europa. Nós temos o Plano Colombo, que foi para ajudar os países asiáticos também para conter o avanço do socialismo. E também nós temos a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, para proteger os países capitalistas de possíveis ataques socialistas, beleza? Dá uma cercadinha dos aspectos positivos, a corrida espacial, né? A tecnologia, a internet, né? Os agentes laranjas, pesticidas aí, tudo nesse momento da Guerra Fria e todas as suas fases. Dá uma cercadinha, também temos aula sobre isso aí para você, meu aluno irado. O desmembramento, o surgimento da Iugoslávia desde a Primeira Guerra Mundial e fazendo aniversário aí, né, de toda a guerra que teve lá, a independência da Iugoslávia, dos eslavos do sul. A UDESC gosta de uma questão assim, às vezes nada a ver com a história, apesar de ser muito importante, digo nada a ver, que do nada ela larga uma questão assim, né, que tu não espera muito, então estou botando aí para você que eu acho interessante. Para fechar, Marcelo gosta de cantar, Marcelo não canta nada, mas Marcelo acha massa cantar e sabe que através da música você pode aí gravar e muito bem na prova. Que música é essa, Marcelo? É a do Clima de Santa Catarina. Que música você pegou? I Will Survive. Então Marcelo pegou Santa Catarina, subtropical, com chuvas bem distribuídas, sempre úmido. Eu vi as massas que atuam mais no litoral. Tem a polar e a Atlântica tropical, quando se chocam, faz a chuva frontal. No mês de maio, veranico é com a continental. Pedi a Marcelo embasamento e o orelhudo me explicou. A região é temperada. Fui num Planalto e dei um grito, CFB. Com verões mais a menos, já nas planícies, CFA, sempre quente e calor. Esse clima é mesotérmico, amplitude, sim senhor. Tem frio, geadas e nevada, eu disse, ai, é o ninho vai. Em dezembro esse cara muita chuva ele traz.
Pra laninha eu dei um grito, sempre seca eu explico. É o ninho vai, é o ninho vai, hey, hey. A galera irada, beijo no seu coração, se inscreve no nosso canal. Espero ter ajudado você. O momento é para relaxar e fazer a prova aí com muita vontade e muita força. Confia que a vaga é sua. Beijo no seu coração. Espero você nos próximos aulões da UFSC, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também. Vamos ter mais aulões aí esse ano ainda, galera irada. Beijão, até a próxima.